Bora lá, como eu estava falando, então, assim, existem três pontos que vocês devem ter em mente quando a gente pensar em preço de um serviço, né? A gente já falou sobre a ideia do quanto o seu conhecimento vale para o cliente, ou seja, o quanto aquilo que você pode entregar vai realmente agregar valor àquela pessoa. Um outro exemplo bem simples sobre o quanto o conhecimento vale é um médico, né? Por exemplo. Então, um médico mais experiente, um médico mais renomado, ele tem muito mais conhecimento e esse conhecimento dele pode ser vital, né, para uma situação de uma pessoa. Então, o quanto o conhecimento que você possui vale para o seu consumidor. Um outro ponto é o quanto você investiu para obter esse conhecimento. Então, esse investimento pode vir por meio de cursos formais de qualificação e formação, ou esse conhecimento pode vir pelo tempo de experiência, pela estrada que a pessoa tem e que vai permitir a ela ter mais bagagem para conseguir executar os serviços que está oferecendo. E, por fim, o ponto que eu estava falando quando a aula caiu era o quanto vale, ou qual é a diferença entre o seu conhecimento e o conhecimento do seu consumidor. Qual maior for essa diferença, maior vai ser o desafio de entregar um bom serviço. Eu estava dando um exemplo a vocês de um professor que vai dar uma aula, ou, por exemplo, um consultor que vai visitar uma empresa. Quão maior for a diferença de conhecimento entre esses dois lados, o consumidor, né, o contratante e o executor do serviço, maior vai ser o esforço daquele que está entregando o serviço. Ensinar marketing para uma turma de terceiro período tem um determinado nível de dificuldade. Se eu tivesse tendo que dar essa mesma aula com uma turma de pós-graduação, por exemplo, eles teriam mais bagagem, talvez eu pudesse utilizar uma linguagem um pouco mais técnica, talvez eu conseguisse fazer com que a aula fluísse mais rápida, porque eles já trariam uma bagagem um pouco maior do que vocês. Da mesma forma que se eu tivesse que dar essa mesma aula para uma turma de ensino médio, por exemplo, eu teria um trabalho muito maior, eu teria um esforço muito maior, porque eles teriam bem menos conhecimento do que vocês. Então, a partir do momento que existe uma diferença muito grande entre quem consome e quem executa o serviço sobre determinado ponto central do serviço, maior o esforço de quem executa o serviço, consequentemente, maior pode ser o preço cobrado por isso. Tá? Então, são alguns elementos que podem ser pensados. Como eu falei, existe um elemento muito grande de subjetividade sobre o custo do serviço, mas tudo isso ele pode ser minimizado se quem presta o serviço, se quem executa o serviço, consegue avançar de forma eficiente naquela cadeia de valor percebido. Se eu conseguir entregar ao meu cliente um serviço desejado, um serviço inesperado, ele talvez se sinta mais sensível ao pagar um bom preço por aquilo que eu estou entregando. Tá? Vamos para o terceiro ponto, que é a questão da comunicação em serviço. A gente tinha falado, quando a gente falou sobre promoção, sobre o ciclo de comunicação. Né? Então, eu vou promover uma mensagem fazendo com que ela chegue de minha empresa até os meus clientes, até os meus consumidores. E a gente falou que existe toda uma preocupação em definir uma mensagem apropriada, construir um canal eficiente, tentar evitar ruídos, etc. Em serviços, a promoção ela se torna comunicação justamente porque a interação entre consumidor e prestador de serviço é uma dinâmica constante no processo de produção do serviço. Diferente de um produto em que a comunicação acontece antes ou posterior, ou seja, eu me comunico anteriormente com o meu cliente promovendo o meu produto. Então, o cliente vê uma propaganda do meu produto na TV, ele passa na rua e vê um outdoor com a imagem do meu produto, ele acessa o meu site e obtém informações sobre o meu produto e ele compra. E algumas vezes, em algumas situações, eu tenho contato com o meu cliente posterior à compra. Ou seja, eu posso fazer um serviço de pós-venda, eu posso ligar para ele para perguntar se ele está satisfeito, fazer uma pesquisa com ele. No caso do serviço, como a produção e o consumo são simultâneos, a comunicação é um elemento chave no processo de interação. Vocês devem notar que durante as nossas aulas eu tenho uma preocupação constante de tentar entender se vocês estão acompanhando o que eu estou falando, se vocês estão compreendendo a mensagem que eu estou transmitindo. Dentro de um processo de comunicação é que o serviço ele é executado. Quão mais rica é essa comunicação, ou seja, quão mais rica é essa interação entre quem presta o serviço e quem consome, melhor é a chance do prestador de serviço adaptar a sua experiência às necessidades do consumidor.
Se eu começo a conversar com vocês e percebo que vocês estão entendendo o que eu estou falando, vocês têm uma necessidade específica, eu posso agregar mais valor através dessa compreensão. Agora, se eu não mantenho um contato, um canal aberto de comunicação com vocês, a chance de ruído é grande, o que faz com que a possibilidade de eu entregar um serviço insatisfatório para vocês aumente. Então, pensem em um paciente que chega, por exemplo, ao médico. Tá? Quando você chega ao médico, você está indo consumir um serviço, quanto maior é a interação entre você e esse prestador de serviço, melhor vai ser a sua experiência. Se você chega no médico e você mal conversa com ele, ele mal olha na sua cara, ele simplesmente fala rápido com você, prescreve um medicamento e manda você embora, você tem a sensação de que aquele serviço foi mal prestado. Agora, se você chega no médico, senta, ele passa lá 20 minutos, meia hora, 40 minutos conversando com você, interagindo, perguntando quais são os seus sintomas, quais são os seus sentimentos, quais são os seus medos, quais são suas dúvidas, esse processo de interação entre prestador de serviço e consumidor dá a sensação ao cliente de que o serviço foi bem prestado. Mas essa sensação ela é mais do que subjetiva. É justamente através da interação que o prestador de serviço consegue entender quais são as reais necessidades do seu consumidor e consegue adequar a sua experiência a essas necessidades. Tranquilo? Então, é necessário uma comunicação. E a comunicação para serviço ela acontece durante a execução do serviço. É fundamental a interação entre prestador de serviço e consumidor. Em alguns casos, inclusive outras interações. A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Em alguns casos, a interação entre consumidores é algo importante. Existe uma série de interações que precisam ser planejadas para que o serviço seja bem executado. Tá? Por fim, o último C se transforma em conveniência. Tá? Então, eu deixo de ter o ponto de venda e passo a pensar num processo de relação de serviço no termo conveniência. E aí o conceito básico de conveniência é retirado do dicionário. O que a gente entende como conveniência, basicamente, é o processo de prestação de serviço, ele tem que ser conveniente a quem executa. Imagine que eu chego para vocês e digo, olha, eu ofereço serviços de manutenção em computadores, mas é a seguinte maneira, eu só faço o serviço no dia que eu posso, na hora que eu posso, você tem que trazer o seu computador para mim e eu vou lhe entregar quando eu bem entender. É muito provável que eu não consiga clientes sobre esses critérios. Eu, para conseguir me adequar a oferecer um serviço, eu preciso entender qual é a conveniência que o meu cliente tem sobre essa experiência. E eu, enquanto prestador de serviço, preciso me adequar a isso. Não por menos que hoje em dia a gente percebe que as empresas de serviço que mais crescem e evoluem são aquelas que conseguem entregar serviços numa dinâmica de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muitas empresas hoje começam a integrar na sua experiência de serviços os serviços remotos, né, serviços não de interação não humana, que a gente falou também na aula passada, como, por exemplo, sites na internet ou coisas desse tipo, né, ou aplicativos em que o consumidor consegue comprar ou executar uma experiência de serviço sem precisar da interação das pessoas, através da sua comodidade. Hoje, os bancos investem fortemente em canais de serviços não presenciais, justamente pensando na conveniência do consumidor. Antes, para fazer um pagamento, fazer uma transferência, você tinha que se deslocar até o banco, enfrentar uma fila, interagir com uma pessoa. Hoje você faz tudo isso pelo seu celular. Então, quanto mais conveniente for a experiência de serviço, melhor para o consumidor. A gente falou também sobre isso na aula passada, sobre essa interação pessoal ou não pessoal, como hoje muitas empresas conseguem agregar valor aos seus serviços, adicionando a conveniência de uma interação não pessoal. Muitas vezes as pessoas preferem fazer um pedido, ou fazer uma reclamação, ou registrar uma ocorrência se utilizando de chats, como WhatsApp ou canais de comunicação em sites de empresas, porque elas acreditam que falar com máquinas hoje é mais conveniente do que falar com outra pessoa. Eu não preciso dar explicações, eu simplesmente faço a minha solicitação e ela tende a ser atendida. Tá? Então, o pacote básico dos P's de serviço, ou dos 6 de serviços, né, é a migração do preço, produto, preço, prazo e promoção, para valor para o consumidor, custo de conhecimento, comunicação e conveniência. Esses 4 P's, esses elementos tradicionais, esses 4 Cs, na verdade, eles começam a ser utilizados
e começam a surtir resultados. O que você começa a perceber é que grande parte das experiências de serviço conseguem ser explicadas e conseguem ser planejadas se utilizando desses 4 Cs. No entanto, no começo dos anos 2000, uma outra autora, Mary Jo Bittner, ela começa a aprofundar os estudos sobre serviços e ela propõe a adição de 3 novos P's para serviços. Justamente os P's que levam em consideração a pessoalidade da experiência, ou seja, a necessidade de pessoas durante o processo de realização de serviços. Tá? Esses 3 P's de Mary Jo Bittner, pessoas, processos e evidências físicas, ela tenta explicar utilizando o que a gente chama de metáfora do teatro. Então, o que é que Bittner tenta fazer? Vocês hoje vão ter uma experiência menos rica, porque normalmente em sala eu desenho isso. Então, isso aí que vocês estão vendo, eu desenho. Assim, boto um palco de teatro no quadro, fica, inclusive, melhor do que essa imagem que está aí. Então, ela diz o seguinte, é possível pensar um processo de serviço como se fosse uma peça de teatro, né? Então, nessa lógica, você pode levar em consideração que as pessoas vivenciam a experiência da peça de teatro, que existe um espaço físico que compõe essa experiência e que existe um roteiro para que essa experiência seja realizada. Então, ela faz essa comparação e a gente vai utilizar essa metáfora do teatro para explicar o planejamento de serviços através dos 3 P's que Bittner adiciona. Tá? O primeiro P que ela traz é o P de pessoas. Então, o que é que Bittner diz? Olha, em toda e qualquer experiência, existem pessoas envolvidas. Tá? E numa peça de teatro, essas pessoas podem ser divididas em 3 categorias. Ela diz, existe o público, que ela chama dos clientes ou os consumidores de serviços. No caso da nossa experiência, o público são vocês. Existe o palco. Palco são aquelas pessoas que vão interagir com o público na tentativa de lhe oferecer algum tipo de benefício. Então, o palco são os prestadores de serviço, que na metáfora do teatro seriam os atores, né, que fazem parte da peça de teatro. E existe o que ela chama de bastidores, que o que seriam os bastidores são serviços ou pessoas que trabalham dando suporte à experiência central que vai ser consumida pelo público. Tá? Dentro dessa lógica, Bittner diz o seguinte, é importante conhecer e identificar bem quem são esses 3 personagens, porque toda e qualquer interação entre esses personagens deve ser prevista e planejada. Então, eu só consigo entregar uma experiência de serviço rica e satisfatória se eu conseguir compreender quem são esses personagens e conseguir planejar de forma eficiente toda e qualquer interação entre eles. Tá? Eu vou seguir no exemplo da sala de aula, porque é o exemplo que está mais perto da nossa realidade. Mas, se vocês quiserem, a gente pode mudar depois esse exemplo. Pensando na sala de aula, pensando na nossa experiência de aula. O público são vocês. Tranquilo? Beleza. O palco sou eu. Beleza? Quem são os bastidores? Quem compõe os bastidores dentro dessa nossa experiência? Marcos está dizendo a faculdade ou o Zoom agora, e aí? Seria isso? O Zoom, Marcos, seria os ambientes físicos. Não, professor, as pessoas que também trabalham junto com o senhor. Isso, isso. Então, pegando isso que a Paloma está dizendo, os bastidores seriam, imaginando que a gente está na faculdade, os bastidores seriam, por exemplo, o pessoal da limpeza, que trabalha para que a sala de aula esteja arrumada e limpa antes da gente começar nossas aulas, o pessoal da segurança, que está lá garantindo o acesso apenas dos alunos à faculdade, a secretaria, que vai lá trabalhar também para garantir a matrícula de vocês, a coordenação do curso, que vai trabalhar para que eu esteja na sala de aula no dia, na hora combinada para que as aulas aconteçam. Existe, então, dentro da experiência central de serviço, ou seja, a nossa interação, existe uma série de outros serviços que acontecem e que funcionam como suporte para a realização da nossa experiência. Tá? Então, essas interações elas precisam ser planejadas.
Tá? E aí você começa a mapear como essas experiências são possíveis e quais precisam ser estimuladas e quais precisam ser inibidas. Vou dar um exemplo. Existem várias possibilidades de interação. A primeira interação é aquela mais planejada ou aquela mais pensada, que é a interação entre público e palco. Então, a interação que acontece entre a gente, ela é a interação chave da experiência de serviço, público e palco. Essa interação ela precisa acontecer, essa interação vai ser estimulada. Beleza? Beleza. Mesmo assim, a interação público e palco, ela pode ter níveis diferentes de proximidade. Então, da mesma forma que em uma peça de teatro, vão existir, se você for assistir uma peça de Shakespeare, um Hamlet da vida, você vai ficar sentado, calado, ouvindo toda a peça, assistindo toda a interação e chorando, né, bem baixinho para não incomodar ninguém. Agora, se você for assistir uma peça de Cinderela, você vai ser provocado, você vai ser chamado ao palco para participar da peça, eles vão descer e vão mexer com você que está lá sentado na plateia assistindo. Então, da mesma forma que uma peça de teatro, e vão existir situações com alto nível de interação ou situações de baixo nível de interação, vão existir experiências de serviço que vão exigir um nível de interação muito grande entre prestador e consumidor, e vão existir experiências de serviço que vão ser mais distantes. Tá? O importante é perceber qual tipo de serviço eu preciso entregar ao meu consumidor. No nosso caso das aulas, a interação ela tem que ser constante. Agora, por exemplo, um médico fazendo uma cirurgia, ele não precisa interagir com o seu paciente. Ou durante a cirurgia, a interação vai ser mínima. Tá? Ele precisa que você esteja dormindo, sedado, quietinho, para ele poder fazer o procedimento dele. Então, vão existir situações em que essa interação vai ser mais ou menos enfática. É importante planejar esse processo. Então, a primeira interação é a interação entre público e palco. Segunda interação. Pode existir também que é a interação entre público e bastidores. Essa interação entre público e bastidores ela tem que ser pensada porque ela acontece em situações especiais. Na maioria dos casos, notem, na maioria dos casos, para o consumidor, os bastidores é uma entidade invisível na experiência de serviço. Como assim uma entidade invisível? Quando vocês chegam na faculdade, quantos de vocês, veja só o quão delicada é a pergunta que eu vou fazer. Quando você chega na faculdade, quantos de vocês se dão o trabalho, por exemplo, de cumprimentar os seguranças ou o pessoal da limpeza ou o pessoal de suporte que esteja trabalhando? É, o equipamento que fica lá do outro lado do estacionamento, né? Aquele, o alto, grandão. Uma vez eu ia levando a palma de banana para ele, eu me esqueci, rapaz. Da próxima vez eu trago pro senhor. Ele está bom, minha filha. Então, notem que, para a maioria das pessoas, essas entidades são invisíveis. São invisíveis na experiência de serviço. Você vai passar pela catraca da faculdade, existe ali na catraca da faculdade um segurança que está lá para dar ajuda, para dar suporte, para garantir a ordem. Se você parar 5 minutos ali e ficar olhando, 90% das pessoas passam pela catraca e aquela entidade que está lá é uma entidade invisível. Ela simplesmente não vê. Você entra na faculdade, você passa pela portaria, você às vezes entra no banheiro, cruza com o pessoal de limpeza e você não se dá o trabalho de dar um bom dia, uma boa noite, porque aquelas entidades são entidades invisíveis, né? Na maioria das experiências de serviço. Você cruza nos corredores com aquele rapazinho que liga o ar-condicionado das salas e você, ou o rapazinho que está levando o data show, o professor, você cruza com ele ali na rampa e muitas vezes você não dá um bom dia, uma boa noite para ele, porque ele não precisa ser visto. Entendam, na maioria dos casos, o bastidor ele precisa passar despercebido. Tá? As interações entre público e bastidores têm que ser interações programadas. O que seriam essas interações programadas? Notem que eu estou falando de bastidores, mas eu estou falando em exemplos de pessoas que estão hierarquicamente abaixo do prestador de serviço principal. Então, por exemplo, aceitando que eu, professor, sou o prestador de serviço principal, o pessoal de limpeza, o pessoal de segurança, eles estão, talvez não hierarquicamente, mas dentro do fluxo do serviço, elas estão abaixo de mim, porque elas trabalham me dando suporte.
No entanto, existe uma série de pessoas que são bastidores que estão acima de mim. Então, por exemplo, o gerente financeiro da faculdade, ele está acima de mim. Né? O coordenador de curso, ele está acima de mim. A coordenadora acadêmica, a pró-reitora acadêmica da faculdade, ela está acima de mim. O diretor da faculdade, ele está acima de mim. Mas todos eles são bastidores. Todos eles trabalham para dar suporte para a experiência principal. A questão é que, em muitas vezes, o consumidor ele se interessa em interagir com os bastidores quando isso pode lhe ser conveniente. O que eu quero dizer com isso? Vocês estão chateados com Itaquê, porque acham que Itaquê deu uma nota ruim na prova. Aí o que é que vocês fazem? Vão bater na porta de Jonas. Aí vocês vão lá, bater na porta de Jonas e pedem para Jonas e reclamam com Jonas e fazem o maior escarcéu e cafuá lá na coordenação. Vocês acreditam que vocês têm o direito de buscar esse bastidor para reclamar sobre os seus direitos. E essa interação, ela tem que ser planejada. Ou seja, tem que ser claro dentro das normas da faculdade que se o cliente não estiver satisfeito com a experiência de serviço, ele tem o direito de procurar tal entidade de bastidor. Ele pode procurar a coordenação, que a coordenação resolve. Um exemplo simples é quando você chega numa loja, acha que está sendo mal atendido pelo vendedor e diz: chama o gerente, eu quero falar com o gerente. Imagine se o gerente for chamado por todo cliente que quer reclamar porque viu uma poeira dentro do estabelecimento. Então, vai virar um caos. O gerente não trabalha. Ele tem sua atividade de suporte. Então, esse processo de interação tem que ser planejado. Olha, o gerente atende tal dia, tal horário, em tal situação. Você não pode chegar na coordenação qualquer dia, qualquer hora para falar com o Jonas. Você vai chegar lá, a secretária vai dizer: olha, Jonas atende tal dia, de tal hora, tal hora. Marque um horário que você vai poder falar com ele. Então, as interações entre público e bastidores, elas podem ser planejadas. Grande parte das interações entre público e bastidores, elas são interações discretas. Elas passam despercebidas. O consumidor sequer nota essa entidade por trás. Mas, em grande parte, quando essas interações precisam acontecer, elas devem ser planejadas. A interação com o bastidor tem que ser planejada. Agora, existe outra, a gente está falando da interação público-palco e público-bastidores. Existe uma terceira tipo de interação com o público, que é a interação público-público. O que seria essa interação público-público? Vocês interagindo entre vocês. Então, consumidores interagindo entre si durante uma experiência de serviço. Vão existir situações que essas interações vão ser estimuladas. Por exemplo, vão existir aulas que eu vou dizer: pessoal, se reúnam em grupos, leiam esse texto, debatam sobre esse tema que a gente vai fazer um trabalho. Nesse encontro, eu estou estimulando a interação entre vocês. Vão existir outras situações que eu vou dizer: galera, silêncio aí, cala a boca, vocês estão conversando demais. Ou seja, eu vou inibir a interação entre vocês. Porque naquele momento, essa interação é prejudicial à experiência dos outros. Existem outros serviços que a interação ela faz parte, ela é um elemento chave para a experiência que está sendo consumida. Tá? Você chega em um restaurante, imagina você chegar num restaurante e quando estiver lá, você descobre que você é proibido de conversar. Então, todos vocês chegam num restaurante e o garçom que vai atender vocês diz: pessoal, silêncio aí, é proibido conversar aqui no restaurante. Paloma, tu que fala muito e fala alto, por favor, fica calada hoje, porque é proibido conversar. Você, no mínimo, vai dizer que aquilo é um absurdo, vai se levantar e vai embora. Porque você espera que o restaurante seja um ambiente em que todos possam conversar, se confraternizar e interagir. E não voltava mal, e ainda falava mal para os outros não iam. Pois é, por isso que iam mandar ela calar a boca, porque ela ia falar mais ainda. Então, assim, existem situações em que a interação ela é estimulada. Imagine você chegar a uma boate e você não poder conversar com as pessoas. Você chegar numa festa e não poder interagir com outras pessoas. Então, existem experiências de serviço em que a interação ela é estimulada. Quanto melhor for a interação, melhor vai ser a experiência do consumidor. Você chegar numa boate, numa festa, e conhecer muitas pessoas, e falar com muitas pessoas, e se confraternizar com muitas pessoas, no final você vai sair de lá dizendo o seguinte: aquela festa, aquela casa de show, aquela boate, ela é maravilhosa, porque eu conheci muita gente legal lá hoje. Agora, existem experiências de serviço em que a interação ela é inibida. Se você chegar no hospital hoje, o que menos vai se querer é que você interaja com outros pacientes. Porque a partir do momento que você interagir com outros pacientes, você corre o risco de se contaminar. Então, é um tipo de experiência de serviço em que a interação entre consumidores ela é inibida ou até proibida.
Tá? É importante perceber se o serviço que eu estou entregando ele vai estimular ou ele vai inibir a interação entre os seus consumidores. Tá? Então, eu tenho primeiro tipo de interação, público-palco, consumidor, prestador de serviço. Segunda interação, público-bastidores, consumidor e serviços de suporte. Terceira interação, público-público, consumidor com consumidor dentro de uma única experiência de serviço. Existe também interação entre palco e bastidores, por exemplo. É quando o prestador de serviço e a equipe de suporte interagem para melhorar a experiência de serviço. Então, imagine que eu solicito o suporte técnico de uma pessoa que vem na sala de aula me ajudar a instalar o DataShow para poder dar aula. E isso é uma interação entre palco e bastidores. Ou, por exemplo, Jonas me chama para conversar para que a gente possa fazer um planejamento para melhorar as atividades com a turma do terceiro período. É uma interação entre palco e bastidores. É trabalho de suporte para a oferta de um melhor serviço ao consumidor. Eu posso ter interação também entre palco e palco. Então, por exemplo, eu e Jaelson, a gente se reúne e juntos vamos dar uma aula para vocês. Então, eu e Jaelson, a gente se reúne sempre. Então, eu disse a vocês, uma vez por semana a gente se reúne. E quando a gente faz nossas reuniões, a gente planeja uma série de coisas, inclusive as atividades que a gente faz com vocês, já que vocês são a única turma que eu e ele compartilhamos, né? Então, é comum a gente se reunir para planejar atividades para vocês. Isso é um trabalho de palco-palco. Então, são dois prestadores de serviço que vão tentar, em conjunto, oferecer uma melhor experiência para os clientes. Tá? Eu e Jair se reúne a ver quem arrancar. Sim, a gente se reúne para arrancar o fígado de vocês ou um pouco mais. Você tem ideia ainda. E por fim, existe a interação entre bastidores e bastidores. Tá? Muito. Falamos mal de vocês uma eternidade. Na verdade, 50% da reunião falando mal de vocês e 50% tentando fazer uma coisa que preste. E existe a interação entre bastidores. A interação entre bastidores é o planejamento de serviço. É quando, por exemplo, a coordenação se reúne com a direção da faculdade para planejar uma expansão do curso, ou planejar uma mudança na grade curricular. Então, tudo isso faz parte do processo de interação entre bastidores e bastidores. Tá? Essa interação faz parte de um processo de planejamento de serviço. Então, os encontros de serviço se resumem a 6 possíveis encontros. Público-público, público-palco, público-bastidores, palco-bastidores, palco-palco, bastidores-bastidores. Tá? São 6 possíveis encontros de serviço. E eu preciso planejar esses encontros de tal forma que para garantir que eles aconteçam de maneira que torne o serviço mais eficiente. Joia? Vamos avançar. Eu falto 5 minutos para acabar essa sessão. Professor, já que faltam só 5 minutos, o senhor pode responder a pergunta que mandaram perguntar do senhor privadamente, porque não tem coragem de perguntar, mas eu vou perguntar. Vocês já escolheram que vocês vão reprovar já? Eu já, Elison? Sim. Já. A gente faz um sorteio toda sexta-feira. A gente é um dia de sexta-feira. Sexta-feira, 14h30. Aí toda sexta-feira a gente faz o sorteio. Cada um tira um nome. Aí, quando a gente tira um nome, Aí, eita, esse aqui eu vou reprovar. Eita, esse aqui ele vai reprovar. E assim vai. Minha lista já tem 12 nomes. A dele tem acho que umas 14 ou 15 nomes. Assim. Sangue de Cristo tem poder, sim. Aí tem algumas pessoas que saem repetidas. Paloma mesmo saiu repetida, né? Saiu nas 2 listas. A gente deixou. Mas isso é bom. Né? É bom. Faltam 3 minutos, eu vou falar o seguinte. A gente interrompe essa sessão e eu já volto para a gente fechar a aula. Mais uns 10 minutinhos a gente fecha a aula. Pode ser? Ok. Então, Rafa deu ok. Gil, pior que doido é iludido. Gil está dizendo que todo mundo vai passar. Vocês não passam nem na porta da faculdade mais, que deve estar tudo gordo depois da quarentena. Então, nem na porta da faculdade vocês passam mais. Você vê que a situação está feia do lado de vocês quando ninguém entra em vídeo. Somente eu estou em vídeo hoje. Ninguém mais. Ou seja, vocês devem estar tão desgracentos, pior que eu,
que nem vídeo tem coragem de botar. É assim mesmo. Tudo há de piorar. Bichinho, o rapaz tá fazendo isso porque ele quer ver a gente, galera. Por isso que ele tá falando isso. É a saudade que ele tá de ver nossos rostos lindos. Ô, Entendeu? rapaz. É indireta, é direta. Paulo está perguntando sobre o trabalho. Eu posso falar mais um pouquinho, Paulo, sobre o trabalho na terceira sessão, tá? Eu nem lembro mais direito, foi o que eu combinei com vocês, mas a gente fala sobre isso. A Rafaela está dizendo que está cozinhando e assistindo. A Rafaela está cozinhando, então tá bom de compartilhar aí os quitutes conosco, né? Gil está dizendo que está feia. Bom, Gil, não faz milagre. O computador não faz milagre, não. Mas, quem sabe, com os filtros de Photoshop aí, não melhora a situação. Ó, a sala vai cair, tá? Eu vou esperar. Pronto, Gil, vai. Eu espero que na terceira sessão você já divide aí. Então, eu vou encerrar a sessão e a gente volta daqui a 5 minutinhos, que é o tempo que salva o vídeo, e eu abro a próxima sala. Beleza? Até daqui a pouquinho.